Meus irmãos, o tema qual nós estamos hoje, desse quarto dia da campanha, é o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Estamos lendo aqui agora Jó, capítulo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aleluia! Somente até aí a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Deus, fala conosco através da tua palavra. Meu Pai, faz o teu reino avançar em nosso meio. Aleluia, que essa semente gloriosa, que a tua palavra ela venha ser semeada em nossos corações e sendo semeada ela venha encontrar terra fértil, a fim de que o Senhor possa, meu Pai, aleluia, fazer uma boa, meu Pai, aleluia, semeação, e que essas pessoas elas venham receber, meu Pai, a fim de que o Senhor possa, meu Pai, aleluia, regar com o teu Espírito Santo, e regando com o teu Espírito Santo pode encontrar, meu Pai, aleluia, uns dias mais à frente, pessoas e terras, aleluia, com raízes fortes. Faz o teu reino avançar em nosso meio, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler o texto de Jó, uma história, quem não conhece? Até os ímpios, quando você vai falar com o ímpio, aleluia, tem alguma situação, ele fala, que nem Jó, ou conta algum detalhe de Jó, até, aleluia, os ímpios, eles sabem da história de Jó. É uma história muito, muito conhecida. Jó, aleluia, muitos dizem, aleluia, que Jó era o verdadeiro patriarca, aleluia, era um verdadeiro homem, aleluia, assim como Davi também um dia foi chamado um homem segundo um coração de Deus. Por quê? Porque Deus ele vai fazer, aleluia, ele vai dar, aleluia, referência de Jó. Deus ele vai falar de Jó. Não foi Jó que foi falar, Deus me vê dessa forma, eu sou assim, assim, assado. Mas não, Deus inicia, aleluia, falando que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, glória a Deus, era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Imagine comigo Jó contando a história dele para mim e para você nessa noite. Olha, eu sou Jó. Eu sou Jó. Por muito tempo eu estive ali na presença de Deus. E outra, na época qual não era, aleluia, na época não mosaica. Porque, aleluia, talvez a lei mosaica não era na época de Jó. E muitos declaram e relatam, aleluia, sobre os historiadores, aleluia, que dizem sobre a Bíblia. Diz que Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Jó foi o primeiro de Gênesis, foi antes, aleluia. Foi um livro primeiro a ser escrito, aleluia. Porém, aqui na divisão, aqui, aleluia, na separação, ele não está como o primeiro livro. Mas ele está aí dentro de alguns livros ao meio. Esse é um assunto qual eu não quero discutir agora, porque o tema não é esse, discutir, né, o tema, qual foi a data exata que foi escrito, glória a Deus. Não é, eu não quero entrar nesse tema agora, devido ao tempo. Mas eu quero falar para você que Jó, ele teve a sua família. Jó, ele era um homem exemplo. Jó, ele era um homem, aleluia, tão exemplo para a humanidade, que, aleluia, ele foi trago como reverência aos olhos de Deus. E nós podemos aprender algumas lições, aleluia, com Jó. Jó, ele era um homem, como nós vimos aí, na terra de Uz. Jó era um homem, aleluia, que era sincero, era reto, era temente a Deus, e ainda por cima se desviava da aparência e de tudo aquilo que era mal. E dele ele tinha 7 filhos e 3 filhos, na totalidade de 10 filhos. E eram seu gado, ele 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000, aleluia, camelos, 500 juntas de bois, aleluia, e 500 jumentas, e era também muitíssima o povo que o servia. Jó tinha milhares e muitos servos, aleluia. Ou seja, só por falar assim nós sabemos que Jó era um homem cheio da prosperidade de Deus. Glória a Deus, aleluia.
A Bíblia também vai relatar que enquanto seus filhos comiam, se reuniam, se ajuntavam, Jó ele ia oferecer, aleluia, glórias a Deus, aleluia, ele ia santificar, ele ia oferecer holocaustos, segundo o número de cada um que tinha ali, naquela meio que uma festa, um encontro que os seus filhos tinham. Aleluia, que Jó pensava com ele mesmo, aleluia, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó, continuamente apresentando os teus filhos, mostrando, sendo exemplo para os teus filhos. E nós podemos ver, meus irmãos, aleluia, que o propósito em meio ao sofrimento na vida de cada cristão não depende ser, aleluia, será que eu estou em pecado? Ah, o irmão lá tá daquele jeito lá, tá naquela miséria, tá daquele jeito, porque tá passando aquela necessidade, porque ele não está sendo fiel a Deus. Ah, aconteceu aquele acidente, teve aquela perca de um membro, teve isso porque tá pagando pelos seus pecados. Ei, eu quero dizer para você, nem tudo que falam é verdade. Pode se basear na vida de Jó. Era um homem reto, era um homem temente, era um homem sincero, um homem que se desviava da aparência do mal, e nem por isso Deus o privou de passar pelas tentações e as provações que tinha que ocorrer na vida dele. Meus irmãos, o propósito do livro é mostrar a sabedoria insondável da providência e benevolência de Deus, até mesmo nas provações trazidas aos seus filhos. Preste muita atenção com o que Deus vai falar conosco, com o que Deus está falando conosco. O propósito do livro. E o propósito também, ele também explica porque o Senhor permite que as pessoas justas sofram para expor a sua fragilidade e o seu caráter pecaminoso, para fortalecer a sua fé e para purificá-las. As perspectivas espiritual do relato e o fato de que o Eterno exerce controle total sobre o Satanás, aleluia, incentivam a confiança completa em Deus. Ao longo de todo o livro, os amigos de Jó, aleluia, o acusaram incessantemente de cometer algum grande pecado, embora ele não tinha cometido, embora, aleluia, ele questionasse as ações de Deus em meio a estes ataques. Não se deve supor que as suas perguntas fossem motivadas por uma atitude ressentida ou egoísta. Não, não, não. Ao contrário, elas confirmam a determinação de Jó em apegar-se à sua fé em Deus, apesar das, aleluia, circunstâncias que a providência tinha trazido sobre ele. Ei, eu quero liberar uma palavra para você aqui. Deus, ele revela para nós nessa noite. Ele explica, aleluia, porque o Senhor permite que as pessoas justas sofram. Ei, tem pessoa que acha que tem um irmão que está passando necessidade, seja ela social, financeira, material, física. Ah, porque a fulana tem pecado. O fulano pecou. Perdeu o membro, está em pecado. Pecou, está em castigo, está pagando. Ei, olha só a vida de Jó. Quem era Jó? Todos vocês conhecem quem foi Jó. Não tem um aqui, eu creio que não tem um aqui que nunca ouviu falar de quem era Jó. Até quem não leu essa passagem, quem não leu essa passagem, se você perguntar, ele vai te falar tudo de Jó, que Jó perdeu, que Jó tinha tudo e perdeu tudo. E depois Deus recompensou em dobro. Mas eu quero te dizer algo. Eu quero te dizer algo neste momento. Ei, acalma o teu coração. Aleluia, a Bíblia nos relata que neste momento até o justo sofre. E assim como Deus falou, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Olha só o que aconteceu com Jó. Quem foi Jó? Ao ponto de Deus falar, ei, Satanás, tu tá fazendo, o que tu tá fazendo aí? Ah, eu tô passeando e rodeando, tá? Observaste o meu servo Jó? Tu tá de olho no meu servo Jó? Olha só o nível da espiritualidade e comunhão com Deus.
Para Deus falar assim de Jó, é porque ele se agradara muito da pessoa de Jó, do caráter de Jó. E nem por isso Deus o privou de passar pelas lutas que tinha que passar, porque Deus revelou, aleluia, que até o diabo, quando quer fazer algo, planejar algo contra você, Deus até permite, mas a fim de que aquilo que seja tirado, Deus venha recompensar e venha dar em dobro em nossas vidas. Porque o diabo ele tem por objetivo ao ser humano dar alguma coisa para o ser humano, assim como Satanás me deu muitas coisas: carro, moto, arma, mulheres, dinheiro, fama, poder, respeito. Mas a fim que ele dá com a mão. Mas quando ele vem pegar, ele vem tomar aquilo que ele deu, de tão miserável, tão pobre que ele é, ele dá com a mão. Mas quando ele vem tomar, ele quer levar, ele quer levar tudo, ele quer levar até a alma, assim como ele fez comigo. Ele dá com uma, mas quer pegar com as duas, leva tudo, quer levar o corpo, quer levar a alma, quer destruir tudo. Ei, mas Deus não. Deus, aleluia, ele até permite Satanás tirar, mas a ponto que ele já preparou algo melhor. Ei, não tem nada, aleluia, que Deus faça sair da sua vida sem que antes tenha um propósito de Deus para ele te entregar algo melhor, algo mais proveitoso, algo que irá, aleluia, edificar, algo que irá agregar na tua vida. Ei, se algo saiu da tua vida, não te questione, não zanga, não se atema, não se atemorize, não te abate, não se aflige. Não, aleluia, se entristeça, não indaga a Deus, não coloca Deus na parede, mas saiba que Deus nunca permitirá sair algo da sua vida sem antes que Ele tenha preparado algo melhor para te entregar. Ei, entenda só. Eu quero aqui basear alguns textos complementares de Jó. A Bíblia vai relatar que Jó, após isso, Satanás tocou, levou tudo que Jó tinha, matou seus filhos, derrubou tudo, suas fazendas, seus bens materiais, consumiu seus bichos, mataram alguns outros. Única coisa, resumindo, única coisa que sobrou para Jó foi uma mulher do teu lado murmuradora que não tinha a mesma fé que ele, não estava no mesmo propósito, e um caco de telha. Porque até a chaga, até uma espécie de uma lepra, Satanás pôs no Jó e ele pegou, sendo ele um homem que era. A Bíblia relata que só sobrou um pedaço de caco de telha para ele se coçar. E ele se coçava ao ponto que ele gemia se coçando, enquanto os amigos dele olhavam para ele e falavam: ah lá, ó, tá em pecado. Ah lá, ó, cadê? Ó? Perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu a riqueza. Ei, eu quero falar algo para você. Sempre quando tiver alguém ao seu redor que não está no mesmo propósito, que não te vê como uma pessoa de Deus, elas vão difamar você às costas. Elas vão falar mal de você, do seu propósito. Elas vão, aleluia, ficar de olho naquilo que tu tem, se é material, se é espiritual, se, aleluia, se é financeiro, eu não sei, mas elas estarão observando a cada detalhe da tua vida e basta um deslize para elas comentarem sobre aquela desgraça que aconteceu na tua vida. Mas eu tenho algo para te dizer aqui. Não importa o que vão falar, não importa o que estão falando, não importa a maneira que estão te vendo, mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o que pensam ou deixam de pensar, o que importa é o que Deus pensa de você. Se importa o que Deus está pensando de você, se você está na posição, se você está agradando os olhos dele, se você está achando graça aos olhos do Senhor, se importa o que Deus pense da tua pessoa, do teu coração, do teu estilo de vida. Nunca se importa o que vão falar de você, seja pelas costas ou seja na sua frente. Se importe com o que Deus pensa de você. Tem ser humano que ele deixa de viver. Ah, porque a fulana falou que eu sou isso. Ah, por que tu tá chorando, irmã? Irmão Vinícius, ela falou que eu sou feio, meu marido é muito bonito pra mim, que não sei o que, blá blá blá, que tá. Deixa de história fiada. Começa a tentar entender o que Deus pensa da tua pessoa. Descarta aquilo que não agrega, descarta aquilo que não edifica, deixa para trás aquilo que não te leva para a frente. Ei, tem muitas pessoas presas cuidando da vida de outros e estão esquecendo de cuidar da própria vida. Tem tanta pessoa que chega em mim assim, até mesmo meus parentes. Você viu o que aconteceu com fulano? Fulano fez isso, discutiu com...
Eu tô lá, até pra mim não dar uma patada, pra mim não aborrecer a pessoa, tá entrando no ouvido no outro, eu falo, tá, tá bom. Porque antes eu era um pouquinho arrogante, eu falava, eu quero saber de fulano, de ciclano. Aí pra lá vocês lá, eu não quero saber não. E o que que isso vai me edificar? O que que eu quero saber? Não vai mudar nada a minha vida. Deixa eles pra lá, meu. Vamos pra lá, vocês tudo pra lá, me deixem em paz. Tanto no mundo como agora que eu sou pior assim. Que eu não tô nem aí, eu só tô querendo saber se a pessoa quer ser ajudada, eu vou ajudar. Se ela não quiser, se vir alguém querer atrapalhar a outra, vai lá, se tropeça sozinho, mas deixa eu quieto. Não vem falar da vida de terceiro pra minha vida, pra mim. Eu não quero absorver coisas que não agregam na minha vida. Ei, eu quero te falar algo. A Bíblia vai dizer que depois de Jó perder tudo, veio as adversidades e a cruel aflição de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. A Bíblia vai dizer, aleluia, também no capítulo 38, que Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que esses capítulos, 2, 3 e 4, que é o 38, o 39, o 40 e 41, esses capítulos registram as 74 perguntas de Deus que Deus fez a Jó. E uma delas é que 38, veja aí, ó, capítulo 38, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me, aleluia, onde estava tu quando afundava a terra? Faz-nos saber se tem inteligência. A Bíblia vai começar a falar que Deus começa a mostrar para Jó porque Jó estava sendo ingrato, sendo que Deus estava fazendo que aquilo, que todas as coisas cooperavam para o bem de Jó, mas só que Jó não estava compreendendo. Jó estava aflito, Jó estava ali abatido, perdeu os filhos, perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Jó ele não perdeu a sua fé ao ponto que a mulher dele chegou para ele, ei, como que pode você ainda adorar? Que Deus é esse que tu tá servindo? Ei, eu quero falar algo para você. Quantas pessoas na sua família falam, nossa, é esse o Deus que tu serve? Nossa, mas se esse é o Deus que tu serve, ele diz que é o dono da prata, diz que é o dono do ouro. E por que que tu tá passando por essa miséria? Por que que tu tá vivendo assim? Invoca o teu Deus, grita mais alto para ver se ele ouve. Aleluia, não, eu vou te falar uma coisa aqui neste momento. Eu quero te liberar uma palavra neste momento. Eu já creio que tem cristão dando glória a Deus aí. Eu já creio que tem cristão que tá ali falando, meu Deus, é verdade, é verdade, é verdade o quê? O propósito de Deus em meio ao sofrimento, na vida de cada crente ou não crente, porque, aleluia, mesmas coisas que sucedem para o justo, sucede para o justo, aleluia, que são plantados debaixo do sol. Meu Deus e meu Pai, eu vou falar aqui para você. Muitos vão dizer para você, nossa, Alai diz que é crente. É crente e tá passando essa luta. É crente e tá desse jeito. Que nem muitas vezes eu me encontrei aqui no começo da minha conversão. Tentaram abater minha fé, mas não era a minha família. Era o próprio vil tentador usando eles para tentar me magoar, me entristecer, assim como aquela mulher, como o Jó falou, assim como uma louca fala tu. Aleluia, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus seu aí. Esse Deus seu não tá com nada. Esse Deus seu é seu, é seu, é seu Deus, mas permitiu você perder os nossos filhos, perdeu nossos bens, perdeu tudo, nossos gado, nossos boi, perdeu a nossa riqueza, a nossa fatura, e ainda por cima tu tá com a lepra no corpo. A única coisa que te sobrou é um caco de telha pra tu se arranhar, pra tu se raspar e gemer e tentar curar, porque não tava dando, tava se matando de tanto se coçar, parecendo aqueles cachorros, aleluia, agoniado, coçando, aleluia. Mas ei, a mesma coisa fazerá na minha, na tua vida. Vão zombar de nós. E outra, muitas das vezes não são pessoas de longe, são pessoas de perto, ou às vezes até dentro da tua casa, onde tu mora. Vão falar para você, cadê o teu Deus? Nossa, mas as contas tá atrasadas, mas cadê o teu Deus?
Você não está orando? Para que está valendo então, irmão Vinícius? Leva o teu colchão para a igreja. Você não sai de lá. Vai morar dentro da igreja então. Você não sai de lá. Tá na vigília, tá na igreja, tá no evangelismo, tá na onde, não sei no que. Tá pregando, tá cantando e sua vida tá assim. Então larga esse teu Deus que não tá valendo a pena. Mas eu vou falar algo para você. Vale a pena sim. Porque há um propósito de Deus na vida de cada um em meio ao sofrimento. Assim como aconteceu na vida de Jó. Ei, a Bíblia vai dizer que Jó começou a indagar, que Jó começou a interrogar, que Jó começou a reclamar, que Jó começou, aleluia, meio que blasfemar, mas Deus respondeu, já falou tudo que tinha para falar para ele. Ei, aleluia, você estava desde a criação da terra, você estava lá, desde que eu fundei o mar, estrelas, terra seca, tu estava lá, você sabe qual é o propósito que eu tenho na vida sua, na vida de todos na terra, você estava lá, você sabe o que eu estou fazendo, você sabe, relata aí, responda minhas perguntas, e a Bíblia vai falar que ele começa a perguntar e pergunta do capítulo 38, do capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, aleluia, são 70, aleluia, 4 perguntas que Deus fez a Jó. Só que no momento que Deus estava fazendo a pergunta, qual era, aleluia, o objetivo de ele estar fazendo essa pergunta? Eu venho te dizer, estes capítulos registram as 74 perguntas que Deus fez a Jó. Elas não resolvem o mistério do sofrimento do patriarca, nem defendem o próprio Senhor, pois fazendo isso, permitiriam que os homens o julgassem. Além disto, essas questões não pretendem revelar a onipotência de Deus, pois a submissão de Jó desta maneira teria sido fatalismo e não resignação às escrituras, mas adicionalmente, este desafio ao sofrente de Uz não foram propostos para revelar a sabedoria infinita de Deus. Há muitas coisas maravilhosas sobre Deus e as suas obras que nunca são respondidas. O propósito de Deus era resgatar o patriarca Jó. Ei, a Bíblia vai dizer que nessas 74 perguntas do capítulo 39 ao 41, vai dizer, aleluia, que no capítulo 42, enfim, Deus consegue resgatar o patriarca Jó, e qual vai falar que Jó humilha-se perante a Deus e dá-lhe glórias. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e tu perguntarei, aleluia, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, Jó, por um momento, ele estava indo na contramão do propósito de Deus. Eu quero falar algo para alguém aqui. Tem pessoas que estão indo na contramão do propósito de Deus. Tem pessoas que estão se queixando pela vida que estão vivendo. Muitas das vezes eu vejo ainda mais, assim como os ímpios também. Mas Deus tem um propósito na vida deles. Porque eu era ímpio, eu sofri. Deus tinha um propósito na minha vida. E o propósito está se cumprindo, a promessa está sendo realizada. Mas eu tenho algo para te falar. Tem pessoas que falam, nossa, eu prefiro morrer. Porque depois que eu morrer, aleluia, essa miséria, essa desgraça da minha vida, ela acaba, ela finda, aí sim eu pararei de sofrer. Mas eu tenho algo para te dizer, é mentira, é ilusão. Ali só há a primeira morte, o qual o corpo dormirá, mas a alma e o espírito eles estarão conscientes, seja no Hades ou seja no paraíso, porque no hebreu, no hebraico, no grego vai dizer, aleluia, a palavra Seol, no hebraico, na palavra grego Hades, que é o lugar onde está o tormento, é o lugar onde foi o rico e não o Lázaro. Mas eu tenho algo para te dizer, não queixe disso. Tem pessoas que estão se queixando, depois que eu morrer, minha vida só para desse sofrimento quando eu morrer. Mentira, ela não acaba por ali. Ali é só morte física. Ei, não tema o homem que pode somente matar o corpo, mas tema a Deus que tem o poder de lançar e matar o corpo e a alma juntos no inferno. Quem sabia de vocês, aleluia? Tem pessoas que acham que é só a alma que vai para o inferno, né? Não, a
alma e o corpo, seja ele, aleluia, no pó, na cinza, aleluia, queimado, como as pessoas fazem no sepultamento, depois de uns anos ali, pega os ossos, queima e vai lá e deixa só na cinza guardada num pote dentro da tua casa ou até mesmo ali no cemitério. Ei, há duas ressurreições. A primeira ressurreição diz que aqueles que dormiram com Cristo, ou seja, aqueles que morreram salvos, eles ressuscitarão primeiros. E há uma segunda ressurreição, o qual ressuscitarão a todos, os mortos ímpios, os mortos justos, e aleluia, levarão todos, aleluia. Para onde? Uns estarão no paraíso, ainda não é o lugar onde eles estão reservados para eles. É onde Lázaro ficou recebendo consolo no seio de Abraão. Porque o rico foi para o Hades, que em grego significa inferno. Ele foi para o lugar de tormento. Ei, as pessoas acham que o sofrimento só acaba depois da morte. Não acaba, não. Seja lá onde ela for, se ela for para onde Lázaro foi, não haverá sofrimento, ela vai ficar desfrutando das maravilhas que o Senhor tem preparado. Mas se ela for para onde o rico foi, porque há um abismo dividindo, de modo que aquele que estava, quem leu o texto, acho que é Lucas, não sei tantos, mas diz que aleluia, o rico, ele olhava para o outro lado, do outro lado do abismo, ele viu o paraíso, e ele via Lázaro lá, e ele falou: ei, Senhor, Lázaro, envia alguém para que molhe a ponta do teu dedo na água e refresque minha língua, porque o lugar onde eu estou é um lugar, aleluia, que eu não estou suportando. Ele via, ele contemplava o outro lado onde ele não teria a chance de ultrapassar. Aqueles que estão onde, aleluia, Lázaro estava, não pode passar para o lugar de tormento. E quem estava onde o rico estava, não pode passar para o lugar, aleluia, onde era, aleluia, o paraíso. Onde ainda não é o lugar que vos foi nos preparar. Entenda? Eu quero dizer para você aqui neste momento, talvez você está indo na contramão de Deus, eu quero finalizar aqui. Talvez tu está indo na contramão de Deus, você não sabe. Ei, talvez Deus vai te fazer 74 perguntas. Talvez Deus vai te colocar à prova e falar: ei, quem fez a fundação dos céus e a terra seca? Foi você ou foi eu? Ei, quem fez que foi o mar e as estrelas? Foi você ou foi eu? Ei, quem fez o ar? Quem falou: eis que haja dia e houve? Eis que haja trevas e houve? Quem foi que fez todas as coisas? Quem foi que fez, aleluia, os céus e as suas maravilhas? Quem foi que criou todas as estrelas e todas elas é o seu nome, porque, aleluia, todas as estrelas são contadas por Deus. E se você não sabe, aleluia, eu quero te dizer neste momento, Deus, aleluia, ele revela a sua onipotência, a onipresença, a onisciência a todo momento a nós, mas nós devemos entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Não questiona Deus, não pergunta nada do que está acontecendo, ele sabe o que é melhor. E outro, enfim, e o Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse foi um dos propósitos que estava acontecendo em meio ao sofrimento na vida do patriarca Jó. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Tu tá sofrendo? Parabéns. Há um propósito de Deus em meio ao sofrimento. É isso que Deus quer falar neste momento. Há um propósito de Deus. Meus irmãos, você sabia? No Novo Testamento narra 40 milagres de Jesus. 18 deles foram cura. Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Ele sabe, aleluia, o que está no controle de suas mãos. Meus irmãos, a Bíblia ela contém umas 3.566.480 letras. Ela contém 773.693 palavras, 31.102 versículos e 1.189 capítulos. E tudo isso há um propósito de Deus. Meus irmãos, Deus, ele sabe o que está fazendo na minha e na sua vida. Jó merecia? Não merecia. Deus o privou? Não privou. Deus colocou a prova? Colocou a prova. Ei,
Quando alguém te falar tá em pecado, mentira. Tem pessoa que nem tá pecado, tá na maior prova. Tem pessoa que ela é mais justa daqueles que estão no pecado e porque estão prósperos e tá na maior prova, aleluia. Eu quero falar uma coisa para você. Talvez você não saiba. Meus irmãos, Deus, até na Alemanha, você sabia que na Alemanha há uma biblioteca da Universidade de Göttingen, na Alemanha, e lá existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeira. E se você for ler ela, você vai ver os mesmos propósitos em Deus em meio ao sofrimento. Porque nada muda, porque o propósito é o mesmo. O propósito é de Deus e não nosso. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus, ele sabe, aleluia, tudo que está acontecendo na nossa vida. Meus irmãos, nós temos que entender, aleluia, glória a Deus, que Deus, ele está no controle, aleluia, de nossas vidas. Nós temos que entender, aleluia, que Deus, ele sabe de cada propósito, de cada vida, de cada um pessoas. Meus irmãos, na Via Láctea existe mais de 220 mil estrelas, e Deus sabe o nome de cada uma delas. Leia Salmo 147, verso 4. Se existe na Via Láctea, aleluia, 220 mil de estrelas, e Deus sabe o nome de cada uma, você acha que Deus não sabe o que está fazendo na sua, na minha vida? Eu quero terminar aqui. Deus, ele tem por objetivo alcançar a nossa vida em meio ao sofrimento. O que ele fez comigo? Ele me amassou no leito da dor, Ronald. Ele me quebrou como um vaso, porque ele falou, eu não vou remendar vaso. Esse negócio de remendar vaso não dá certo. Ali quando for pôr a prova no fogo, ele vai quebrar, ele vai rachar, ele vai desfazer. Ele não vai aguentar. Então eu vou quebrar, amassar e fazer de novo. No propósito do meu sofrimento, eu fiquei usando fralda no leito da dor. Eu queria virar pro lado, para dormir pro lado, de ladinho, não conseguia e chorava por isso. Eu queria tomar água e não podia tomar água e ficava 2, 3 dias sem tomar água, quase morrendo de sequidão e implorando por uma gota de água, enquanto eles vinham com algodão para molhar somente os meus lábios. Então Deus sabe o que está fazendo em meio ao propósito, em meio ao sofrimento na vida de cada um de nós. Tem coisa que tu tá sofrendo hoje, você não entende hoje, mas lá na frente tu vai falar, verdade, eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa, aleluia, alguma coisa era, mas eu não sabia o que era, mas valeu a pena sofrer, valeu a pena passar por essas provas, porque eu aprendi a ser grato à vida que Deus tem me dado. Ei, seja grato à tua vida. Eu tenho que te dizer, seja grato à tua vida. Eu creio que tem pessoas aqui que é grata à tua vida. Para de questionar. Para. Deus tem pavor de cristão reclamão. De cristão cristão que vive, meu Deus do céu. O cristão que não suporta nada. Faz sol, ele reclama. Faz chuva, ele reclama. E se fizer nublado, ele também reclama. Aleluia. Caiu um copo no chão, ele tá se amaldiçoando, ele está se estressando. Para com isso, amadurece. Amadurece na presença do Senhor Jesus. Entenda que se tu tá sofrendo, meus irmãos, nada sai do controle da mão de Deus. Nem uma folha seca. Porque, aleluia, foram acusar. Quem foi que derrubou essa folha seca? Foi você que bateu nela? Não. Mas foi o vento que soprou mais forte que podia. O vento vai falar, não foi eu, não. Foi as nuvens. Não foi as nuvens. Foi, aleluia, os anjos que sopraram lá de cima. E chegou no resumo que foram acusar a Deus. Porque Deus ordenou que os anjos fizessem, que os anjos fez, e chegou o vento chegou a nuvem ultrapassou o seu volume, a sua força, e alcançou aquela árvore que fez aquela única folha seca cair no chão. Ei, Deus sabe de que está fazendo na minha, na sua vida. E sabe o que vai revelar aqui também? Deus tem todo o poder e autoridade sobre o Satanás. Satanás queria levar a alma de Jó.
Primeiro tocou em tudo, no final acabou tocando em tudo, tirou até a roupa e deixou só a lepra e um caco de telha para se coçar. Mas Deus falou, vai, toca até onde eu te permitir, porque aleluia, tu vai até onde eu mandar. E outra, quando Deus manda, até o inferno obedece. Aleluia. Quando Deus manda, até o inferno obedece, porque, aleluia, quando eu tive na necessidade da minha vida, Deus mandou, e aleluia, aquelas pessoas espíritas teve que obedecer, porque quando Deus manda, o inferno inteiro obedece. Para finalizar, é esse o propósito de Deus em meio ao sofrimento. E Jó, ele recebeu tudo em dobro. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Ei, murmure não, agradeça e tente entender o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Amém? Quem recebe essa palavra pode dar um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória a Deus.